Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje eu quero conversar uma coisa com vocês, mais uma coisa que vocês sempre me perguntam lá pelas minhas redes sociais e ficam super curiosos em saber o que eu faço com a Maria Laura, o que acontece aqui em casa, que Maria Laura aparenta ser uma criança tão obediente. E assim, pela experiência que eu tenho com crianças, pelo o pouco contato que eu tive na pedagogia com crianças e pela experiência com os meus irmãos, eu concordo que Maria Laura é uma criança obediente. E eis a pergunta: isso é culpa minha ou não? Será que o meu comportamento de mãe interfere na obediência da minha filha? Na forma como ela faz as coisas? Na forma como ela esperneia ou algo do tipo? Gente, acho que uma das coisas mais importantes que eu sempre achei assim imprescindível na criação da minha filha e que eu via na criação de outras mães e outros vídeos que eu assistia, coisas que eu lia, era a primeira coisa assim imprescindível: paciência. Não existe criança perfeita, homogênea, que vive o tempo todo com o mesmo temperamento. Não existe criança que não diz não, não existe criança que não faz birra, não existe criança anjo, santa, que você manda faz, fica faz, ou se fizesse não era criança, era um robô. Então a primeira coisa, não existe criança perfeita, assim como não existe ser humano. E lembra de uma coisa: as crianças, assim como nós seres humanos, elas têm frustrações, elas sentem dor, elas têm todo tipo de emoção que a gente tem. Elas têm estresse, elas têm um mundinho delas, elas não são um outro tipo de ser. Crianças são mini adultos, não é porque são menores que nós que elas sentem menos, que elas têm menos frustrações ou algo do tipo. Elas têm os problemas delas de acordo com o tamanho delas e com aquilo que elas viveram. Então assim, o que eu quero dizer a respeito sobre paciência? Paciência pra gente mãe é pra gente responsável, que não necessariamente precisa ser só a mãe. Paciência você só adquire de uma forma, de duas formas: ou você se controla muito, ou você é muito sã de si, você consegue muito bem controlar suas emoções, o que não é o caso na maioria das pessoas, ou leva tempo. Paciência significa tempo. Se você tem um dia estressante, se você tem uma vida corrida, não exija de si paciência o tempo todo, porque você não vai ter. Tua vida não te permite, o estresse do teu dia a dia, a tua vida não te permite ser uma pessoa 100% paciente. Então se permita errar e não se martirize por isso, mas tente fazer o máximo possível para que você tenha paciência com sua criança. Como? Respirando fundo, tentando se colocar no lugar de alguma outra pessoa, tentando sair da sua caixinha, fazer coisas diferentes do que você geralmente faz. Uma das coisas que foram imprescindíveis para a criação da Maria Laura até hoje, que eu vejo em relação à minha paciência, foi o tempo que eu tive de sobra com ela. Quando Maria Laura, eu descobri que estava grávida, eu escolhi passar um ano sem fazer nada. Eu fiquei 1 ano e 3 meses só cuidando da minha casa e da minha filha. E eu digo pra vocês, foi a melhor decisão da minha vida. Eu tenho certeza que se toda mãe pudesse tomar a decisão dessa, tomaria. Mas assim, eu pude tomar, e caso você possa vir a tomar, você que tá grávida ou quer planejar um primeiro filho ou segundo, se você puder tomar essa decisão mediante a sua condição que você vive, eu achei maravilhoso, porque eu sinto, gente, os reflexos até hoje. Essa relação nossa de 2 anos, a Maria Laura tem uma personalidade muito independente. Maria Laura é uma criança que tudo tá bom pra ela. Se ela tá comigo tá bom, se não tá comigo não tá. Mas assim, eu vejo que hoje ela confia muito em mim e ela acredita muito em tudo que eu falo. Então eu vejo em pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia que esse nosso tempo de sobra foi maravilhoso, porque a minha relação com ela é muito diferente da relação com o pai dela, da relação com a avó dela, que vê ela o tempo todo, da relação com o meu pai, o avô dela, que assim é Deus no céu e meu pai na terra. Pra ela é muito diferente. Então assim, na hora do pega pra caprar, não é só porque eu sou mãe dela não, mas é porque o tempo de qualidade com seu filho faz diferença. Essa é a segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês: tempo de qualidade. Nem toda mãe tem essa oportunidade de ter muito tempo, mas o pouco tempo que você tem com seu filho, digamos que você tem 1 hora ali com ele no mesmo lugar, então assim, abdica de tudo, todas as outras coisas, abdica do seu celular, abdica da televisão, abdica da amiga, abdica de qualquer coisa pra ficar com seu filho. Dedica 1 hora do seu tempo, dedica 1 hora dos seus olhos, das suas mãos, do seu tato.
de tudo, de todo o seu corpo pra criança. Às vezes a gente se contenta com o carinho ali do marido, né, e depois tchau, mas as crianças não. Elas têm uma dependência muito grande do pai e da mãe, principalmente nesses primeiros anos de vida. Então, assim, às vezes as crianças têm comportamentos agressivos, comportamentos que às vezes parece querer testar nossa paciência, mas a verdade é que eles só querem a nossa atenção. E a atenção, ela não precisa ser o dia todo, ela pode ser um pedacinho do dia, mas ela tem que ser de forma consistente e de total entrega. Não adianta você estar lá de corpo com seu filho, jogando a bola pra ele buscar, e sua cabeça tá em outro mundo, você não tá ali interagindo com seu filho, olhando no fundo dos olhos dele. Porque criança, gente, crianças são anjos que veem dentro do fundo da alma da pessoa. Eu acredito muito em energias, eu acho que criança é muito sensível pra isso, de sentir as energias das pessoas no ar. Às vezes quando minha filha não gosta muito de alguém, eu já fico logo assim, uma coisa ela ser tímida, outra coisa ela não ir de jeito nenhum. Outra coisa que, assim, eu faço muito com a Maria Laura, e eu acho que cada um tem que fazer com sua criança, ou com a criança que se vê na rua, ou qualquer criança que se conhece. Respeitar. Nenhuma criança é igual a outra. Minha filha não é igual a sua, assim como a filha do vizinho não é igual a minha, e vice-versa. Então, assim, enquanto a minha filha, ela é maravilhosamente mais obediente que outras crianças, ela já é extremamente com a personalidade forte do ponto de dizer eu não quero, e ela não quer, e ela não faz, e ela é redundante, não adianta. Então às vezes quando ela diz não quer, eu nem insisto. Quando a gente olha os filhos dos outros na rua, a gente tem duas posturas: ou a gente se gaba muito do nosso e menospreza a outra pessoa, ou o contrário, a gente exalta muito o filho dos outros, acha que a grama é mais verde, e às vezes reclama do nosso. Gente, cada criança é diferente. É claro que o filho da vizinha é X coisa muito melhor do que a minha em determinado aspecto, e vice-versa. Mas é a minha filha, e a minha filha só é minha porque ela é daquele jeito que ela é. Então eu tenho que respeitar o jeito dela ser, assim como a gente tem que respeitar o filho dos outros. E assim, cada ser humano é um ser humano porque é diferente. A gente é particular e a gente conquista o coração das pessoas porque cada um é diferente um do outro. Então assim, respeite o filho dos outros e respeite o seu filho também. Ele não é uma criança perfeita, ele não será um adulto perfeito, e ruim vai ser se ele for perfeito. E as outras duas coisas que eu sempre fiz com a Maria Laura, que assim, eu sempre mentalizei isso de que ela é um mini adulto, que ela tem gostos, ela tem desejos, ela tem vontades, ela se cansa, ela tem estresse, ela prefere isso do que aquilo, ela às vezes não quer fazer tal coisa. Então assim, eu respeito muito a vontade dela. É claro que assim, é sempre a vida dela se adequando à nossa, e não a gente se adequando a respeito no sentido de Maria Laura, você quer? Não, mãe, eu não quero. Ok, por exemplo, ela tá comendo, ela não quer mais. Eu não forço, eu não machuco ela, eu não aperto a boca dela. Eu sei que às vezes ela precisa comer, ela come muito mais do que devia, mas gente, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar a criança? Eu acho assim, cada mãe sabe o que faz, mas eu acho de um absurdo quando você, sabe, às vezes a criança realmente não quer, às vezes ela tá cheia. E eu sempre vi que fazendo isso, ela compensa as refeições em outro horário. Às vezes é que nem a gente não tá com apetite. Então eu respeito a vontade dela, não só em relação a isso, mas em relação a outras diversas coisas. Na verdade, em relação à comida, a Maria Laura é uma criança muito boa de comer. Ela come de tudo, nunca come muito, mas ela come de tudo um pouco. Então eu respeito a vontade dela quando ela às vezes ela me chama pra dormir, ou às vezes quando ela diz que ela não quer dormir, eu insisto um pouquinho, mas depois ela fica mal-humorada, eu digo ok, tudo bem. Quando eu respeito ela, quando simplesmente ela tá chorando e eu coloco um pouquinho, me coloco um pouquinho de lado e vou tentar investigar o que é o choro dela. Não é de fome, não é de sede, não é porque tá suja. Às vezes ela só quer um pouquinho de carinho, ou ela quer uma compreensão, ou ela quer fazer uma coisa que eu ignorei ou eu não ouvi ela. Então eu sempre converso com ela e tento ver qual é a necessidade dela. Pra me respeitar isso, você tentar conversar com a criança e ver o que ela quer. É claro que existem limites pra tudo, mas veja o que ela quer. Às vezes é uma coisa tão simples e a gente não dá ouvido, e aí gera um choro descompensado, e chora, e quando vê, a gente já se estressou, já bateu sem querer, já fez várias coisas que não devia ter feito, e enfim. Outra coisa que eu faço aqui, que eu prometo, eu cumpro. Maria Laura pediu pra comprar um balão, eu digo pra ela, Maria Laura, depois.
mesmo que ela esqueça, eu compro. Ou quando a Maria Laura pede, mãe, quero alguma coisa, e eu digo pra ela não, explico por quê, ela pode chorar, se espernear, chamar o papa, seja lá quem for, não vai levar, porque a minha palavra é lei. O que eu e o pai dela a gente diz é lei, não tem porquê, não tem ai, não tem disse-me disse, não tem, acabou. Então assim, várias vezes ela pede, quer let it go, né, que é Elsa. Então eu viro pra ela, Maria, eu vou tomar banho, vou dar seu mingau e depois você assiste. Gente, acabou. A criança espera. Ela espera. É claro que isso é um processo, mas chegou ao ponto de que ela sabe que eu vou cumprir a minha palavra, mesmo que ela esqueça, mas ela geralmente não esquece. Mesmo que eu esqueça, ela sabe que eu vou cumprir, então ela fica sossegada, porque ela sabe que a minha palavra é lei. E eu acho que isso estabelece uma relação de confiança entre o filho e a mãe. E, gente, pra mim essa é uma das dicas mais maravilhosas que eu posso dar pra você. E a última coisa é, cada mãe, assim como cada filho é diferente, cada mãe é diferente. Cada mãe tem sua forma de criar, cada mãe tem sua opinião. Ninguém foi criado igual a ninguém, cada mãe trata de um jeito. Então assim, às vezes falar de educação do filho é muito complicado, porque não agrada todo mundo, mas não é uma coisa pra agradar todo mundo. Eu penso de uma forma, eu educo de uma forma, fulano educa de outra e faz de outra forma, e dá certo de várias maneiras. Não tem uma lei pra ser mãe, não tem uma lei pra ser filho, não tem uma lei pra tudo isso acontecer. Isso é uma coisa de dentro pra fora, onde a gente aprende com as nossas experiências e tenta usar no dia a dia da melhor forma possível que a gente encontra. Tem muita mãe aí que tá se sobrecarregando porque se acha a pior mãe do mundo, mas gente, pode ter certeza que no dia e na hora que seu filho crescer e ele olhar pra trás e ele ver a mãe maravilhosa que ele tem, ele vai ficar muito honrado, porque eu tenho certeza que você não estaria assistindo esse vídeo até aqui se você não fosse uma mãe que desse o melhor de si. Então o importante é isso, a gente dar o melhor da gente e ter a consciência limpa de que tá fazendo o seu melhor. Que eu tenha conseguido transmitir um pouco pra vocês essa minha experiência de 2 anos e pouco de maternidade absoluta, né, porque eu já era mãe antes dos meus irmãos. Mas é isso, as experiências que eu tenho pra contar são essas são as minhas dicas, eu espero que ajude você. Se você também puder comentar alguma coisa aqui embaixo, falando um pouquinho sobre o que você acha sobre ser mãe, outra dica que você tenha a dar pra alguma criança, ou até pra mim mesma, eu vou ficar muito feliz em saber, em poder conversar um pouquinho contigo e te responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar e de me seguir em todas as redes sociais. Eu sou Jamile Paiva com Y2Ls e esse foi mais um Conversando Comigo aí. Outras dicas de vídeo é só comentar aqui embaixo. Fiquem com Deus, viu? Até a próxima. Tchau!